estamos no nosso Pode Psi. E aí no Pode Psi pode tudo. E hoje vocês têm um convidado, gente, vocês estão entendendo. Wagner, a gente já se conhece há 17 anos, né, Wagner? Isso aí. Inclusive ontem fez 12 anos que a gente se formou junto, mais 5 de faculdade, 17 anos. Né? Vamos ficar devendo bolo, né? Vamos ter que voltar não vai ter parabéns pra você. Pra trazer um bolo. Mas não tem problema, nada que a gente não... A gente falar desses nossos 12 anos aí, né? E aí, como a gente, além desses 12 anos, nessa semana, né, lá no sábado, a gente ainda comemora o Dia do Psicólogo, a gente está fazendo uma série especial para falar sobre psicólogos, as relações com os psicólogos, como que isso tudo funciona. A gente trouxe aqui pessoas com transição de carreira, estudantes de psicologia, e hoje eu trouxe o Wagner para falar de um tema super polêmico, que é sociedade entre psicólogos. E as sociedades em geral, elas têm um contrato social, ritos, CNPJs, e, em geral, entre psicólogos funciona de um jeito diferente. O Wagner vai explicar tudo aqui pra vocês. Desmistificar esse negócio de que sociedade, as pessoas vão te passar a perna, vão isso, vão aquilo que é ruim. E aí o Wagner vai contar umas histórias aqui pra vocês. Vocês vão ver que esse negócio de sociedade entre psicólogos pode ser uma boa solução pra você que tá começando. Então, não perde esse episódio, não perde esse convidado. Vai estar todas as redes sociais pra vocês seguirem ele, inclusive. Wagner, se apresente. Primeiro, seja muito bem-vindo. Parabéns para nós. Parabéns. 12 anos aí nessa estrada, 17 anos na estrada, mas 12 anos como profissionais. Seja muito bem-vindo. A gente começou um pouquinho antes do término da faculdade, né? Então acho que um pouquinho antes, um pouquinho de 12, acho que uns 13 anos, né? Eu conto sempre 14. Eu sempre conto 2 anos antes de me formar, porque eu já... engatei ali nas clínicas, uma né? primeira. Bom, então primeiro eu vou agradecer pelo convite, né? É um prazer começar uma segunda-feira com você, tomando um café, nesse ambiente que é bem legal. Me chamo Wagner, né? Você já falou, estou na psicologia há um certo tempo. Eu tenho um privilégio de conseguir conciliar a psicologia clínica com a psicologia organizacional. Não é fácil fazer isso, mas o desenrolar da vida me possibilitou isso. E assim, eu sou feliz por isso, porque eu não sou gestor e atuo na organizacional sem essa visão clínica. Uhum. E também eu trago para a clínica, para o consultório, essa visão de mercado, essa visão de gestão e tal. E para mim isso é muito importante. E os pacientes trazem muito essa dor, né, Wagner? Tem muitas dores relacionadas ao trabalho. Isso, e que se a gente está só no consultório, como a nossa prática ela é tão diferente do mercado de trabalho, a gente fica meio alienado, assim, o psicólogo fica meio alienado se ele não conhece um pouco do mercado de trabalho. Exatamente, eu acho que dá pra gente uma visão expandida de contextos reais, assim, de atualidade e tal. Então é bem legal. Você falou de historinha, há umas 2 semanas mais ou menos, eu ouvi uma propaganda que eu acho que vai conversar com o que a gente está propondo aqui, com essa conversa que a gente está propondo aqui. Era uma propaganda de um colega nosso, psicólogo e tal, e ele falava assim, a psicologia não é uma profissão qualquer, não é uma atuação qualquer, e ele colocava isso de uma forma para vender um determinado produto e tudo mais. E aí, eu acho que a questão toda que a gente vive hoje, que é parte exatamente disso, dessa questão cultural, dessa construção cultural do que é ser realmente um psicólogo. Na minha cabeça, a psicologia deveria sim ser uma profissão como todas as outras. Deveria ser tratada como todas as outras. Em que sentido, né? Nesse sentido comercial mesmo, nesse sentido de relações, nesse sentido de relações entre psicólogos e tal. Uhum. É claro que a gente é diferenciado a nível técnico e ético, né, das outras profissões, assim como a medicina é da biologia, a biologia é da física e tem as especificidades. Uhum. Mas a nível de gestão, eu entendo que deveria ser diferente. A gente deveria ser igual a todas as profissões e ser tratado dessa forma. Uhum. A gente fazer o nosso plano de carreira, digamos assim. Plano de negócios. Plano de negócios, exatamente. As nossas relações deveriam seguir nesse formato, né? Então, acho que começa aí o nosso desafio, essa questão cultural, né? E aí vai para a faculdade, e aí a gente também lá, a gente tem algumas ideias, e a gente constrói outras, né? A gente vai com umas e constrói outras,
do que é ser psicólogo, de como é que essa atuação vai acontecer, e às vezes falta para a gente esse entendimento na prática dessas relações, né? Nós estamos aqui hoje para falar de sociedade. Existe vários tipos de sociedade, né? A sociedade comercial, que eu acho que tem uma personalidade jurídica, que tem um objeto, né? Que é de produzir lucro, que junta os sócios e tal. E tem as sociedades civis, né? Que as pessoas se unem em função de ajudar outras instituições, como as ONGs, por exemplo, né? As organizações. Então, também são tipos de sociedades. Eu acho que na psicologia pode acontecer as duas, né? Acho que deve acontecer as duas. E aí o psicólogo precisa entender, né? Diferenciar essas duas, precisa abraçar essa ideia, né? De se ajudar. Eu acredito muito nas clínicas colaborativas, que é o que a gente se propõe fazer, né? Eu e Kelly. Por isso que eu falei, né? Que tinha algumas diferenças, né? Porque em outros tipos de sociedade você não vê isso com tanta facilidade. Por exemplo, a gente é vizinho ali de uma clínica de fisioterapia. Você vê que o modelo é diferente, o modelo é mais comercial, tende a ser mais comercial do que nas relações entre psicólogos, porque eu já vi o nosso modelo de sociedade acontecendo em outras falas, em outros discursos. Porque você estava falando da cultura, né? A gente, quando tá lá na faculdade, eu me lembro muito disso. A gente não é treinado, digamos assim, para nos perceber enquanto negócio. Parece que é um ser etéreo que vai sentar numa sala mágica e fazer um trabalho misterioso, uma coisa meio... Sei lá, só falta ter uma varinha mágica no negócio, uma bola de cristal, sei lá. E quando você vem para a prática, para a realidade, não é bem assim. Você precisa de um espaço, esse espaço precisa ser alugado, tem conta para pagar, tem água, tem café, tem que lavar o banheiro. Tem uma série de coisas de um negócio físico que parece que ninguém lá na faculdade fala sobre isso. E a gente chega no mercado muito alienado, muito, sei lá, um ser místico. E sofre o impacto do mercado. Né? E aí muitos profissionais começam, montam seu negócio, montam as suas clínicas, né? E não consegue prosperar, não consegue ir para frente. Por quê? Porque ele não teve essa formação prática, né, de gestão e tudo mais. É realmente uma realidade que a gente enfrenta. Agora a gente precisa compreender também que a sociedade vai mudando, né? Agora não a sociedade comercial, civil, mas a sociedade de forma geral, e a gente precisa ir se adaptando. Acho que existe muito também na nossa cabeça, quando a gente sai da faculdade, talvez por uma questão de ego, não sei, de montar o nosso consultório, montar a nossa clínica. A gente ter o nome na porta. Ter o nome na porta, a gente se imagina assim. E aí é aquilo que eu falei aqui no início, né? Fazer uma leitura da psicologia como uma profissão muito diferente, né? E isso, na minha opinião, é um grande erro. E aí eu acho que se a gente consegue desmistificar isso, que não é assim, eu acho que a gente consegue entrar de uma forma diferente no mercado, a gente consegue ver o outro, né, os colegas, como parceiros, e aí a gente consegue propor uma sociedade, as coisas conseguem ir com menos dificuldade, eu diria. Então, é uma questão que a gente não vai resolver isso pontualmente, mas é importante falar sobre isso, como a gente está colocando, né? E a minha bandeira no Power Psi tem sido muito essa. Isso é o seu negócio. A psicologia, atender as pessoas, salvar o mundo é o idealismo, é o sonho, é o propósito. Mas como você realiza esse propósito sem um negócio físico, real, concreto, que te dê dinheiro, que te dê condição de pagar por tudo isso? Porque você precisa existir. Aí se você não tem dinheiro para pagar suas contas, você acaba desistindo da psicologia, você desiste do seu ideal porque você não fez do seu ideal um negócio. E essa, junto aqui com a equipe, com a agência e tal, tem sido muito a nossa bandeira. Isso é o nosso negócio. A gente não se perdeu do propósito, do sonho, de ajudar as pessoas, porque a gente transforma isso num negócio. E tem sido muito a minha bandeira sair desse lugar, sabe, de idealismo, da coisa do social. Cara, os assistentes sociais estão aí para resolver outro BO. A gente não é assistente social. Nós somos profissionais da psicologia. Nós somos profissionais
treinados para trabalhar a saúde mental. Agora, quem diz que a saúde mental não é um negócio, né? O nosso trabalho. Eu imagino, Kelly, que assim, ó, a gente precisa sim ver dessa forma que você colocou. Até os assistentes sociais, mas aí eu não tenho como falar por eles, né? Mas na psicologia, eu acho que assim, a gente às vezes não vê o nosso paciente, eu não uso esse termo, tá? Mas muitos colegas utilizam, como clientes. Na minha cabeça, a gente deveria enxergar os nossos clientes como clientes, porque é o que são. Nós estamos lá, nós prestamos um serviço. Então, a pessoa nos paga, nós prestamos um serviço. Agora, é claro, existe as especificidades da profissão, né? Existe uma questão ética que a gente precisa tomar bastante cuidado, é uma relação muito sensível essa, né? Porque a gente acaba entendendo, abraçando, mergulhando na história mais íntima das pessoas. Então, a gente precisa, sim, ter um cuidado diferenciado, é óbvio. Mas não dá para distanciar essa visão, sabe? De ver a psicologia como uma profissão, como um negócio, como uma prestação de serviço. Eu entendo que quando a gente tem a consciência ampliada nesse sentido, a gente presta melhores serviços, porque a gente não fica preso a esse estigma de uma caridade. Isso, essa palavra, caridade. Essa, parece que assim, ela permeia. Eu não sei se você se lembra, mas eu me lembro de uma fala, me lembro inclusive do professor, vou citar nomes porque eu sou dessas, estava numa aula do Sandro. As aulas eram tão legais, gente, presta atenção, que na época tinha comunidades no Orkut, e aí a gente tinha uma comunidade no Orkut, eu viajo nas aulas do Sandro, porque eram umas aulas assim que... E aí ele é maravilhoso. Ele é maravilhoso e tal, mas eram umas aulas de psicologia social, então a gente dava umas viajadas, muito viajada mesmo. E aí numa das aulas do Sandro, eu sempre sentava ali na feira do gargarejo, né? Tinha que sentar ali, porque qualquer coisa tirava a minha atenção, então eu ia ali colher a baba do professor mesmo. Já me entrego logo. E um dia eu falei assim, eu vou ser milionária. Ele olhou assim pra mim, tá no curso errado. Eu tipo, eu vou voltar aqui pra te provar que eu vou ser milionária com a psicologia. E naquele momento, Wagner, eu saí dali pensando assim, caraca, velho. Se o próprio professor tá me dizendo que eu já me ferrei de entrada, eu já comecei no curso errado, o que eu vou fazer da minha vida? Porque eu nunca desisti de ser milionária. No 43 ainda não fiquei, mas eu não desisti ainda, entendeu? Mas tinha muita... Eu saí dessa aula com essa visão assim de... Ganhar dinheiro não é pra nós. O que a gente vai fazer então? Onde a gente vai viver? Tem que ter um outro trabalho, tem que ter um outro emprego, e isso aqui é viver de luz, né? E hoje eu vejo que não é bem assim. Parecia que eu tinha que ter um trabalho numa empresa, ou eu ia atender e receber assim, o que a pessoa puder pagar, se puder pagar, mas eu tinha que fazer. Eu já cheguei a ouvir de paciente, Wagner, assim, psicólogo não devia cobrar não, porque esse trabalho, como é que você cobra um trabalho dele? É tipo um padre, como é que o padre cobra? Mas isso aqui não é confessionário não, isso aqui é serviço. Não é conselho, né? Existe uma isso técnica. É serviço. Como é que... Tipo, não é, amigão. O desafio, Kelly, é quando o profissional acredita nisso. E aí a grande, assim, eu vou te falar do lado de cá, porque eu tenho lidado com muitos psicólogos, é a grande maioria das pessoas acreditam nisso, Wagner. Porque veste essa ideia de que a profissão é uma profissão salvadora. Ou chega lá, né, com essa perspectiva, com esse desejo. E assim, a psicologia hoje, felizmente, né, ela evoluiu muito, a gente está num patamar muito diferente de 12 anos atrás, claro, e a gente consegue atuar em diversas pontas, em diversos nichos, né, de trabalho e tal, fazendo psicologia. Então, a gente também precisa desmistificar essa ideia de que só existe essa psicologia que é clínica, essa psicologia que é organizacional e tal. Não. A formação psicológica e a informação psicológica e a formação, né? Eu costumo, às vezes, diferenciar um pouco, porque eu acho que você falou assim, as faculdades deveriam colocar essa questão da gestão, preparar e tal. De fato, eu entendo que seria muito bom se isso acontecesse. Mas também eu compreendo que existe uma dificuldade muito grande das faculdades fazerem isso, né? A nível de tempo, a nível de disciplina, enfim, eu acho que a modulagem dos cursos
impede que isso aconteça nesse Então formato. vamos um pouco além, né? Devia ser lá de jardim de infância já. A gente Educação já devia financeira, ter, sim, né? educação financeira deveria ser um currículo, né, para a vida toda e tal, porque as coisas vão mudando e a gente vai mudando também. Mas eu acho que a faculdade, ela tem esse desafio mesmo. E aí a gente vai ter que fazer por nós. E aí os psicólogos terão que fazer por eles, né? De formar mais, né? De ir um pouquinho além. E aí, quando a pessoa entende que só tem essas pontas, é clínica, ou é organizacional, ou é jurídica, ou é hospitalar, ela se limita muito e esse pensamento, às vezes, acaba fazendo com que a pessoa fique presa nessa ideia, sabe? E aí não protagonize, de repente, mudanças, inovações e tal, dentro da psicologia. As grandes mudanças que nós tivemos dentro da psicologia, nós tivemos por profissionais, pessoas, né? Pensadores que fizeram diferente, que pensaram diferente. E é legal quando a gente vê esse tema dentro da psicologia, né? Empreendedorismo, falar de sociedade, né? Esse mito de que achar que o outro não pode compartilhar o conhecimento, isso é um absurdo na minha visão. E nessa sociedade, e agora eu não estou falando da sociedade comercial, talvez uma sociedade de parcerias, né, entre os psicólogos, no modelo colaborativo, isso faz com que as pessoas cresçam, faz com que as pessoas se tornem melhores nas skills que ela tem, que é dela, né, nas skills que ela possui, e ela consegue investir nisso, porque ela faz aquela troca. Essa ideia também de que nós temos que ser bom em tudo, né, em todas as especialidades. Tem psicólogos, por exemplo, que têm uma dificuldade muito grande de indicar outros pacientes para outras pessoas. Quer atender tudo, né? Quer atender tudo. Isso é um grande erro, porque eu acho que a gente pode... Tem uma frase que eu uso muito em algumas palestras e até na pós, né, nas aulas de pós e tal, que é assim, ninguém vai ser excelente naquilo que é ruim, mas a gente vai ser extraordinário naquilo que a gente é excelente. Então, assim, o que a gente é bom? E aí a gente divide isso com as pessoas. Esse conceito de sociedade, ele é bem antigo, né? Mas essa modernização da pessoa jurídica e tal, isso não é tão assim. Mas eu ouvi uma história uma vez que talvez explique melhor essa questão da sociedade, que eu acredito, tá? Além da literatura, né? Imagina que você é uma pessoa que faz doces, que você é muito boa fazendo doces. E eu sou uma pessoa que faço sucos, e eu sou muito bom fazendo sucos. E aí a gente decide fazer uma parceria, uma sociedade, para a gente ir para uma feira e comprarmos, né, para a gente comprar mais barato as coisas. Aí a gente chega nessa feira, nós compramos lá sacos e sacos de laranjas, né, para você fazer o doce, para que eu faça o suco. E aí, por ser uma sociedade, eu vou partir, né? Eu vou repartir metade para você, metade das laranjas para você, metade das laranjas para mim. Essa talvez não seja uma boa sociedade dentro desse contexto de psicologia, tá? Seria uma boa sociedade se você ficasse com as cascas, por exemplo, e eu com suco. Por quê? Porque você é boa nisso e essa matéria-prima, ela conversa com que você é boa e a mesma coisa comigo. Então, as parcerias na psicologia, ela deveria caminhar nesse sentido. Você é o quê? Você é junguiano, você é comportamental, a gente tem esses perfis aqui de profissional, de clientes e tal, não dá para eu atender, eu vou direcionar para você, porque eu entendo que essa demanda conversa mais com essa abordagem. Ou até com o estilo do próprio profissional, porque às vezes não é só sobre a abordagem. O estilo do profissional conversa melhor com um tipo de cliente do que outro. Exatamente. Né? E aí a gente precisa ter essa consciência de fazer esse encaminhamento. Né? Então tudo isso conversa com essa questão de sociedade, com essa questão de parceria. Né? Acho que a nível, assim, nos detalhes, a gente não vai conseguir falar aqui, né, porque a sociedade ela abre para várias questões, e talvez um contador consiga explicar isso muito melhor do que a gente, né? Mas o que a gente pode falar enquanto psicólogos é dessa relação entre os psicólogos nesse formato de sociedade, nesse formato de parcerias e essa dificuldade que se tem, né, de realmente seguir juntos. Acho que é uma questão importante que a gente precisa trabalhar.
a nossa E profissão. é interessante eu trazer você aqui, e era uma coisa, né, que eu até insisti pra gente conseguir uma data, um horário e tal pra você vir, porque, por exemplo, nós temos uma sociedade que funciona há muitos anos e que funciona não no sistema de a gente divide o lucro no meio, né? A gente divide aquilo que a gente comprar no meio. A gente partilha. E aí eu queria que você explicasse um pouco, porque às vezes eu falando parece que eu tô contando historinha, eu quero que outras pessoas contem as mesmas histórias, eu tô mentindo, entendeu? O negócio funciona, gente. Dessa história, desse partilhar, desse comungar de possibilidades, porque, por exemplo, a gente viveu um movimento juntos que é muito interessante da gente compartilhar. Quando a gente entrou na pandemia, nós estávamos, né, no modelo de sociedade civil, a gente tinha um CNPJ. Comercial, sociedade comercial. Isso. Comercial. E a gente tinha um CNPJ, e despesas, e impostos. E, gente, pelo amor de Deus, não significa que ter um consultório não tenha formalidades e burocracias. Tem do mesmo jeito, tá? Só registrar. A gente tem alvará de funcionamento e tudo mesmo não sendo um CNPJ. Porém, a gente viveu, por exemplo, a demanda, o momento da pandemia, onde os espaços físicos foram fechados. E nesse momento, o que ficou muito claro para mim do que é uma sociedade, do que é uma parceria, do que é partilhar a vida com pessoas que não estão na sua casa, que não compartilha, né, intimidade física, mas que compartilha da vida junto com você. O que nós vivemos ali? Nós vivemos um momento em que nós tínhamos uma despesa muito alta, o espaço físico foi praticamente abolido, nós ficamos eu fiquei quase 2 anos sem pisar no consultório, o consultório juntou poeira literalmente. E como que nós atravessamos isso juntos, como sócios, né? As decisões que nós tomamos, o caminho que nós tomamos, eu queria que você contasse um pouco disso, para as pessoas perderem um pouco desse medo de chamar as pessoas para partilhar, para comungar. Porque quando a gente fez as contas, né, que a gente sentou, e aí, vamos fechar ou não vamos? Acho que a gente nem cogitou de fechar o espaço físico. Na minha cabeça, a conta foi assim. Se eu ficar com esse espaço 1 ano fechado, fechado e pagando aluguel, eu vou gastar 20 mil. Se eu entregar, fechar tudo e não gastar esses 20 mil de aluguel, eu vou economizar 20 mil, porém, em algum momento eu vou abrir esse espaço de novo e eu vou gastar 80 mil. Qual é a conta que fazia mais sentido? Gastar os 20 mil e economizar 60 lá na frente? Ou só não gastar os 20 mil? E que são decisões que a gente toma junto e que a gente partilhou esses 20 mil, cada um pagou 10. É nesse sentido que as pessoas têm muito medo de ter sócios. Porque nessas horas que a parada aperta, que você olha pro lado, você saber que você tem uma pessoa para dividir não só as coisas boas, mas as coisas difíceis da vida, como foi o nosso momento de pandemia, é que eu queria muito que as pessoas perdessem esse medo, sabe? Para o negócio crescer. Porque às vezes você precisa de um parceiro para o negócio primeiro existir, depois crescer. É verdade. As pessoas, ok, elas têm um pensamento muito binário das coisas, né? Tipo assim, eu vou montar um negócio, pode dar certo e pode dar errado. Só que entre o certo e o errado existe, assim, um universo. Um universo ali. Um buraco negro. Isso. E do que existe, né? Uma das coisas que existem nesse espaço é o aprendizado, que te permite, inclusive, ver outros caminhos. Eu acho isso, né? Talvez fique interessante se a gente voltar até um pouquinho mais nessa história, né? Porque, assim, quando a gente fala aqui que a gente sai da faculdade dessa forma e tal, nós não estamos falando de outras pessoas, nós estamos falando de nós. Exatamente. Nós saímos assim, né? Com esse pensamento e tal, que a gente ia montar o nosso consultório e tudo mais. Isso aconteceu, né? Que bom que aconteceu. A gente conseguiu montar, criamos essa sociedade jurídica e, enfim, fizemos um plano de negócio, né, para a gente projetar e fazer outras coisas. Só que, no meio de tudo isso, teve uma pandemia, né, e tal. E aí a gente precisou se adaptar. E foi o que a gente fez, eu acredito, né. Acho que esse seu raciocínio, essa conta que você fez, tem a ver com a gestão, tem a ver com empreender, né. Planejamento, isso. Né? A gente planejou pelo menos pelo próximo ano. Isso, exatamente. E a psicologia, ela fala, né? A gente não acredita num resultado errado. Pra gente é um resultado não esperado.
A gente não esperava aquilo e a gente precisou de se adaptar e criamos um outro modo operante, né? Eu acho que isso faz parte da resiliência, faz parte da sociedade. E quando a gente tem pessoas dispostas a fazer esse caminho com a gente, e aí eu acho que é importante fazer as escolhas dos sócios nesse sentido, né? E aí eu tô dizendo que não quero dizer que não precisa ser pessoas que pensem igual a você. Mas pessoas. Não, nós somos muito diferentes em muitos aspectos, né? Talvez nossos valores sejam parecidos, mas é muito diferente. Depois eu vou te contar quais são os meus critérios para ter sócios. Tá. Pode continuar seu raciocínio. E aí, a gente. Não importa se tem essas diferenças, mas se existe a disposição, né? E se a pessoa está ali, respeita esse espaço do outro, as coisas vão acontecendo. Eu não sei se você se lembra, mas nós fizemos um acordo que é assim. Quando a gente quiser comprar alguma coisa e se os dois precisam concordar, é unânime. E se os dois não concordar, a gente chama um terceiro, né, para ter um voto de Minerva, e os dois têm que estar compliance com isso. Foi isso que a gente fez, lembra disso? Então isso dá muito certo. Nós nunca precisamos, né, Kelly, de chamar uma terceira pessoa, porque existe aí um compromisso, uma parceria, uma lealdade, uma cumplicidade, acho que a palavra é essa, em fazer as coisas, porque a gente entende que o nosso objetivo ele é compartilhado, né? E tem uma coisa muito legal nessa parceria que eu vejo que é assim, é o bem comum. Às vezes você não concorda comigo, mas naquela decisão que às vezes eu quero tomar, você fala, não, mas isso é para o bem comum. Às vezes você quer tomar uma decisão, eu falo, mas é para o bem comum. E nesse lugar onde a gente sai do nosso umbigo e vai para o bem comum, do nosso espaço, das outras pessoas que trabalham ali, das outras pessoas que se beneficiam desse espaço. Dos clientes que serão beneficiados. Dos clientes, né? Dos parceiros, dos outros psicólogos que trabalham conosco. Esse lugar é tipo, cara, vai favorecer todo mundo. Ou não, vamos dar limite para todo mundo. Às vezes eu não concordo com alguma decisão, mas eu falo, cara, mas isso vai impactar em todo mundo, então vamos junto. E aí, quando eu te digo, né, que eu tenho critério para várias coisas na minha vida. Mas um deles, quando eu tomei consciência de que a minha vida era regida por isso, tantas fichas caíram, tanta coisa fez sentido, e as minhas escolhas, Wagner, e principalmente de quem vai caminhar, sabe? Porque, assim, de certa forma, a gente tem uma intimidade que eu não tenho com outras pessoas, que é conversar sobre dinheiro. Conversar sobre o que ganha, o que gasta, o que tem que pagar, como que vamos gastar, como que a gente vai planejar os gastos desse ano. Não, esse ano a gente não vai gastar, esse ano nós vamos gastar X. Esse ano nós vamos fazer um gasto que a gente nem tem dinheiro para pagar, vamos nos comprometer e se virar para pagar. Então, esse tipo de... E aí eu percebi que para eu ter essa troca com uma pessoa, tem que ter uma coluna vertebral, que são princípios parecidos. Porque você pode brigar contra qualquer coisa, mas princípios, os princípios que aquela pessoa tem, que rege a vida dela, você não tem como brigar com isso. Então, quando você escolhe, e eu não estou fazendo juízo de valor dos princípios das pessoas, mas as pessoas que eu quero caminhar, que eu escolho para caminhar comigo, os princípios têm que se alinhar. Não é nem os valores, porque os valores, eles vêm a partir desses princípios, né? Que é a forma como a pessoa vê a vida, como ela quer tocar a vida dela. Se isso não for parecido com o meu, e não tem problema, só não vai entrar na minha vida. Porque os nossos princípios em algum momento vai se chocar. Tipo, né, eu brinco com os meninos que eu sou sócia da agência, porque a gente de fato tem uma sociedade, a gente trabalha junto. E uma das razões para eu estar trabalhando com eles é porque os nossos princípios são muito parecidos. E, consequentemente, os nossos valores. Então, quando você faz essa escolha baseada em algo concreto, o que é concreto? Os princípios do Wagner, por exemplo. Por que eu gosto de trabalhar com você? Porque o teu princípio de não lesar ninguém, pra mim é muito forte. E isso conversa muito comigo. E essa é uma das razões para a nossa parceria ser pro resto da vida, se for o caso. Porque se esse princípio, em algum momento, ferir a mim, eu não vou dar conta de caminhar com você. E isso, pra mim, é a coluna vertebral de um casamento, de um relacionamento, de uma sociedade, de uma parceria, de qualquer coisa que você vai fazer na vida. Então, se eu tenho um princípio muito forte, que é não lesar as pessoas, não ser desleal com as pessoas, e o meu sócio como é que a gente vai conviver se ele não tá nem aí pra ninguém, se ele pensa só nele? Não tem como, né?
o que você chama de princípios e você faz uma diferenciação de valores, no meu entendimento, não existe essa diferenciação. Eu acabo vendo as duas coisas muito próximas, talvez a mesma coisa e tal. Agora, assim, né, Kelly, esses valores, e a psicologia já trouxe isso, né, ele também pode mudar com o tempo. Sim. Assim como o modelo de sociedade. As pessoas não precisam ter uma relação engessada para sempre, e às vezes ficar com medo, inclusive, de não ter uma relação, porque por achar que aquilo vai ser para sempre, que as pessoas não vão mudar e tal. Não é isso que a psicologia diz. Eu penso que às vezes a gente coloca a psicologia muito numa caixa, que é uma caixa de atendimento, né, de tratamento ali e tal, e a gente poderia trazer esses conceitos psicológicos para a gestão. É o que eu faço, o que eu disse aqui no começo, né? Eu não conseguiria ser gestor, eu não conseguiria liderar pessoas sem essa vivência dentro da psicologia. E eu também não seria o psicólogo que eu sou sem essa vivência dentro das relações com as pessoas, né? De liderar e de ser liderado e tal. Então, para mim não tá separado isso, tá tudo muito junto. E para mim é muito claro que as coisas mudam e as coisas precisam mudar. A gente acabou de dar um exemplo aqui, nós acabamos de dar um exemplo do que do que foi preciso fazer a nível de consultório e tudo mais, diante de uma realidade que apareceu, que não estava programado e tal, para a gente e para o mundo inteiro, né? Então a gente precisou se adaptar. E se a gente entende que isso embora seja ruim, né, essas questões todas, porque pessoas sofreram e tudo mais, mas se a gente entende que a gente precisa fazer essas adaptações, acho que as coisas vão acontecendo. E valores também mudam com o tempo. Né? Demora mais, mas muda com o tempo. E quando mudar, quando você entender que aquele valor não está conversando, o valor do seu sócio, da sua sócia, do seu parceiro, enfim, não está conversando com você, talvez você devesse conversar com essas pessoas, né? Entender o porquê. E se não tiver, né, match ali, a gente vai ter que seguir caminhos diferentes. E isso que foi o que aconteceu com várias outras sociedades minhas. Em algum momento a gente esses princípios não conversaram, esses valores não estavam mais alinhados. E aí uma das clínicas, né, que eu vendi a minha parte, foi porque a gente nunca brigou, nunca teve um desentendimento, tanto que a gente é amiga até hoje, mas em algum momento a gente percebeu que a gente via o negócio daquela clínica de maneira muito diferente. E a gente olhou e falou assim, tá tudo certo, mas se é diferente só pra mim, e esse é o valor que você quer, né, movimentar dentro da empresa, tá tudo certo. Quem não tá adequado e não quer se adequar, e naquele momento a decisão é, não quero me adequar a este modelo, tá tudo bem. Seguir a vida. Agora sim, é claro, né, Kelly, quando a gente fala de uma empresa grande, de um negócio em que as pessoas não têm essa relação, né, face to face o tempo inteiro, talvez isso não vá acontecer com frequência, esse sentar para poder fazer ali uma análise, né, comparativa de valores, falar dessas questões mais relacional. Mas aí tem a questão jurídica, né, tem todo o contrato e tal, que vai ter lá as cláusulas que são importantes e tal, e isso norteia uma relação boa, né, a nível jurídico e tal. Então, assim, acho que talvez a lição, né, talvez o aprendizado ou a consciência ampliada seja, né, é possível, sozinho é muito difícil ir, é muito complicado ir sozinho. E a gente tem milhares de psicólogos aí atuando autônomo e numa jornada solitária, que não precisaria ser assim. A gente poderia compartilhar mais, a gente poderia trocar mais conhecimentos, né? Eu não sei se acontece com você, às vezes a gente conhece um colega novo, né, e tal, e a primeira pergunta que a gente tem é assim, às vezes, né, é uma pergunta de crivo, tipo assim, qual é a sua abordagem? Onde você estudou? Sabe, é o tipo de pergunta que eu entendo que deveria vir posterior, né, àquela questão, que legal, você tá bem e tal, como é que eu posso fazer para poder aprender contigo, onde você mora? Ou te entregar alguma coisa? Isso muda na tua vida, onde eu moro, tipo... Então, assim, aí você percebe que o negócio é cultural, fazendo aqui uma costura com o nosso início de conversa, né?
é cultural, começa lá atrás, né? Então, existem esses comparativos dentro da área que talvez esteja relacionado com essa dificuldade de formar parcerias. Essa questão de competição mesmo, essa questão, competição intelectual, eu acho até, né? De ver a sua formação, o que você fez, o que você não fez e tal. Isso é muito ruim para a profissão. Então, acho que a gente tem aí um frio grande com um cobertor pequeno e a gente precisa fazer adaptações. A gente precisa dar um jeito, e talvez isso aqui já seja um jeito, né? Um dos jeitos de ampliar a consciência dessas pessoas, que pode ser diferente, né? Pode ser diferente. Eu acho que nós estamos num mesmo caminho, fazendo uma jornada que é importante para a profissão, para a ciência, né? Psicológica, para a profissão, para as pessoas, porque é um serviço importante, talvez agora mais do que nunca, com tudo que aconteceu, né? E a gente precisa realmente desmistificar esses conceitos aí, essas relações que são difíceis dentro da profissão. E eu acho engraçado que quando a gente já tentou fazer várias, né, o café, como é que era o nome que você psicodélico? tinha? Não, café psicodélico. A gente teve várias iniciativas, né, de reunir os psicólogos, de ter dias fixos para ter troca, para ter bate-papo, para ter... E nunca engrenou. Por causa disso, existe essa ideia de autônomo, essa dificuldade de compartilhar as coisas, esse medo de ser julgado por um outro colega, né? Então é muito complicado. Eu sempre tento trazer informações, às vezes, para a conversa, né? Porque, assim, você falou agora há pouco de propósito e tal, né? Eu tenho uma missão dentro do que eu faço, seja na organizacional, seja dentro da clínica, que é ampliar a consciência das pessoas com o que eu sei da psicologia, que é muito pouco realmente, sabe? Comparando com o tanto que nós precisamos aprender ainda e com as outras pessoas. É pouco e é diferente das outras pessoas. E esse diferente eu tento usar para ampliar a consciência das pessoas. Então, assim, a minha missão é essa: ampliar a consciência das pessoas com o que eu sei, com o que eu aprendi até aqui. Com esse diferente, né? E tentar pegar dessas outras pessoas, nessas relações, o diferente delas, para que eu possa crescer, para que eu possa aprender. Então, às vezes eu trago, né? Tem muita gente, por exemplo, que tem pós e mais pós e começa a fazer e tudo mais. E aí, eu lembro de uma vez que eu estava eu não sei qual é o clube, ou se era um clube, bom, não sei exatamente. Sei que era na beira do lago e tal. E aí eu fui apresentado para umas outras pessoas que eram psicólogas e tal, e a gente começou. A primeira pergunta foi essa, realmente é essa, entendeu? E aí me perguntaram assim: por que você não fez uma pós em terapia cognitiva, já que você é cognitivo comportamental? Aí uma pós não, uma especialização. A pergunta foi essa. Aí eu respondi assim: não, mas é porque não existe especialização em cognitiva comportamental. Como assim não existe e tal? Não existe. Não existe. Como assim não existe? Pessoal, olha, se você entrar lá no site do Conselho, você vai ver a relação de cursos, né, de formações pós-graduação que o Conselho considera especialização. Não existe especialização em abordagem. Existe especialização em funções, em atividades, como avaliação psicológica, como... Neuro também eu acho que não está lá ainda, mas deve estar porque já tá em estudo e tal. Então, assim, às vezes as pessoas, elas vão para esse formato, né, de questionar e de comparar, e às vezes faltam isso, né? E aí, quando a gente diz isso, a gente amplia. Não, peraí, não é tão importante sair perguntando a abordagem da pessoa, se ela tem essa especialização X e YZ. O que o Conselho diz, né? O que a ciência diz? O que é preciso realmente, né? Então, eu lembro de uma vez que você fez um post em que você até colocava isso, assim, essa luta das pessoas dos psicólogos, né? Porque na faculdade a gente aprende isso, né? Que a gente tem que estudar a vida inteira e mais 6 meses depois que morre como psicólogo. O que não é mentira, a gente precisa estudar sempre, de fato e tal, mas a gente não pode morrer de estudar, né? A gente tem que estudar para viver, inclusive. Então, assim, as pessoas têm isso, e às vezes começa a fazer isso, fazer aquilo e tal,
E aí essas pessoas às vezes não se aprofundam na prática como deveria se aprofundar. E às vezes, nessas trocas tem os dois vieses, né? Eu acho que às vezes ela não se aprofunda e às vezes ela também não expande. Porque às vezes você aprofunda muito, sei lá, na Gestalt. Eu posso falar da Gestalt porque eu sou Gestalt terapeuta, né? Então, você aprofunda na Gestalt. Só que quando o paciente chega ali, o olhar de mundo é com a lente da Gestalt. Mas e todas as outras coisas que ele vai trazer, que eu posso olhar com o olhar da Gestalt, mas se eu não amplio, por exemplo, como a gente começou falando aqui, se eu não sei como é o mercado de trabalho, por exemplo, como o mercado de trabalho está, como a questão da psicossomática, né, a questão farmacológica. Então, eu saio daqui da Gestalt, porque a Gestalt ela vai me dar muito embasamento dentro da Gestalt. E a farmacológica? E o mercado de trabalho? E as dores que esse cara traz, que não necessariamente só uma lente vai me permitir conseguir ampliar a consciência junto com ele. Então, às vezes eu sinto, sim, essa coisa do aprofundamento, mas eu sinto Kelly, muita necessidade de expansão. E eu brinco com isso, né? Eu falo que o universo, eu copio muito a natureza. Porque a natureza é a natureza, ela é sábia, ela funciona muito antes de mim e funciona lá depois de mim. A natureza funciona expandindo. O universo expande, ele não aprofunda. Ele aprofunda também, mas ele muito mais expande do que aprofunda. E trocando, né? Ele vai trocando coisas e tal. Eu só queria colocar uma coisa que eu acho que, para não ficar com um entendimento que eu não gostaria que ficasse, né? Sobre a questão dos estudos e tudo. Eu repito que é importantíssimo a gente estudar, não tem como ser diferente, a gente precisa estudar realmente a vida inteira. Mas o que eu quero dizer aqui é que às vezes a gente se enche de um potencial teórico e às vezes nos falta esse conhecimento prático que a gente vai ter, mental. Que a gente vai ter nas relações. Então, assim, a proposta é continue estudando, mas não morra de fazer isso. Faça todos os cursos que você puder, inclusive as pós, que não é especialização. Faz o curso, vivencia. Faz o curso, vivencia. Isso é expandir. E troca com os seus colegas. Eu acho que isso é muito importante. Sentar para tomar um café. Você sabe que eu amo café, mas assim, não só pelo café. Gente, ele não só ama café, como ele traz o melhor café que eu já provei na minha vida, da fazenda do pai dele, que é a coisa mais maravilhosa da vida. É porque é feito com amor. E não é fazenda, gente, é um sítiozinho pequenininho, mas é cheio de amor. Eu não sei, mas é tão grande, o amor é tão grande que pra mim é uma super fazenda, não importa. É grande no sentido do amor e tal, é um sítiozinho. Gente, é o melhor café, pede pra ele um café, porque é o melhor café da vida, você não tá entendendo. Mas a questão é assim, que o café possibilita que a gente crie conexões, relações. Inclusive as empresas, né, elas entendem isso perfeitamente, né? Quantos negócios são fechados num café? Quantas questões são resolvidas, né? E quantas pessoas são promovidas ou demitidas num café? Então isso acontece. Então o café para mim é uma oportunidade de troca, né, de experienciar e tal. Por isso que eu gosto muito. E a gente começa falando do café, quando a gente está por conta, está falando de tantas outras coisas a gente começou falando de sociedade, já estamos falando de café. Mas talvez uma sociedade do café, não sei, entendeu? Enfim, eu acho que tudo isso é importante, né? Nós não seríamos quem somos, né, Kelly, sem as relações, sem as parcerias, sem as trocas. Nós, humanidade. Então, a gente... existe, a ciência diz que nós evoluímos a partir da cognição, né, e tal. E a gente, da psicologia, a gente acredita que sim, né, claro, a partir da cognição, mas não só. A gente também, nós evoluímos a partir das relações, né? A partir das emoções, quando a gente vai elaborando e tudo mais. E isso tem a ver com cognição, evidentemente, mas assim, isso tem uma parcela importante em tudo isso que a gente tem hoje. E isso, no meu entendimento, é a solução para muitas coisas, mas se não olhada dessa forma, né? Com essa consciência, também é o problema para muita coisa. Então, enfim, é isso. Wagner, como é que, por exemplo, né, a gente falou um pouco das diferenças de sociedade e tal,
No modelo que hoje você vive, né, dentro do consultório, você falou um pouco de parceria, de troca. Eu queria que você explicasse um pouco melhor esse modelo para que as pessoas que estão começando, que podem estar assistindo esse podcast ou ouvindo. Por exemplo, uma pessoa saiu da faculdade hoje. Quais os modelos, de acordo com o que você já vem vivendo na sua trajetória, na sua experiência, o que você indicaria para uma pessoa que está saindo da faculdade hoje? Não monte seu consultório. É o que eu falaria para essa pessoa. É uma grande besteira você ir montar, alugar uma sala, fazer e tal. Já tem pronto, você não precisa montar. Você precisa ver quem são as pessoas que estão disponibilizando isso e começar nessa parceria, né? Hoje nós funcionamos lá na Sutil como um consultório colaborativo, na verdade. As pessoas utilizam lá um espaço e tal, não são sócios, são pessoas que estão lá e, enfim, atuam de uma forma colaborativa. E isso funciona super bem. Então, eu acho que é uma grande besteira a gente sair da faculdade, querer montar logo um consultório, querer botar o nome na porta, encher de dívida e passar boa parte do seu tempo preocupado com esses boletos que você vai pagar, né? Porque se tem uma coisa motivada, é boleto, porque boleto sempre vence. Então, a gente precisa respeitá-los, né? Eu queria ser um boleto. Então, nada mais... Eu escutei isso no elevador, de um assessorista. Ele falou assim, que sejamos como boletos, que sejamos... como é que ele falou? Nós precisamos ser como os boletos. Vencedores. Ele sempre vence. E de fato ele tá certo, né? Sempre vence e tal. Mas assim, eu acho que é importante as pessoas ter essa ideia, né? De que, montar um consultório gasta um dinheiro para você fazer seu nome, precisa de um tempo para isso. E se você tem pessoas que podem te ajudar, por que não? Né? Se já tem pronto, por que não usar esses espaços que já existem, né? Então, acho que talvez o network seja importante, né? Vamos ver com quem a gente pode falar, como a gente pode falar, e aí as coisas vão acontecendo. Eu acho que é por aí, sabe? Então, para essas pessoas novas, eu falaria isso. E para as pessoas que estão já há um tempo e que não têm coragem, assim, de falar, mas eu quero fazer aqui o meu negócio do meu jeito, e de repente lá eu vou ter que, né, desmistifica um pouco dessa ideia dessa coisa que se falou muito aqui, que eu acho muito importante, desse medo da troca. Aí a gente precisa entender assim, da onde é que vem esse medo, né? Será que a gente está falando de um ego, eu queria ter aquilo, se eu fizer diferente a pessoa vai achar ruim comigo e tal? Bom, aí precisaria entender isso, acho que isso é muito individual. Mas o que a gente pode dizer assim, é que dentro de um site terapêutico, fechou a porta, tu deu jeito. É você que está ali conduzindo aquele espaço. E não tem isso, porque eu estou num ambiente que o líder aqui desse ambiente é gestalt. Tipo, não tem nada disso. Então, que a gente é de abordagem diferente. Nós somos de abordagem... nunca brigou por causa disso. Nunca brigamos por causa disso, né? Entendeu? Vontade às vezes não falta, né, Kelly? Mas assim, a gente, né, tem disposição. A gente resolve as nossas três e falou na cara do asfalto quente. Brincadeira. A gente tem a disposição, então acho que é por aí. Então, assim, acredita nisso, né? Eu lembro que acho que um mês e meio mais ou menos, tem uma colaboradora nossa que é a Sônia, vou citar nome, né? Porque estou no lugar que as pessoas citam nomes, né, Sônia? E que a gente conversava sobre isso, né? Ela fez uma carreira assim no mundo corporativo muito interessante e tal, e agora ela está conciliando para fazer uma transição, né? E a gente estava conversando sobre isso, né? Ela falando assim, mas eu fico com receio e tal, porque eu nunca fiquei só na clínica e tudo mais, enfim, ela falando sobre isso. Eu falei assim, eu perguntei para ela, né? Falei, Sônia, quantas vezes você deixou de usar, né, o seu conhecimento aí do mundo corporativo nas suas sessões, né, a sua experiência? Nunca. Por quê? Porque quando a gente vai sentar para conversar com um paciente, esse repertório, se o cliente fala, por exemplo, de uma experiência que ele teve... essa palavra, Wagner, repertório. O cliente chega e diz para você, fala para você de uma experiência que ele teve lá com o chefe dele, tendo vivido daquilo, né, e conhecido, a gente consegue, de repente, fazer um discernimento, um entendimento melhor. E entender essa dinâmica, essa demanda, essa queixa. Desse background, né, que é esse repertório para apoiar aquele paciente naquele momento. Isso, a gente consegue, de repente, entender isso com menos dificuldade. Não que as pessoas que não trabalham com isso não vão entender. Mas, então, assim, qual que é a questão?
não abra mão do seu conhecimento, do seu trajeto para estar onde você está e fazer o que você quer fazer. Tudo é importante. Uma vírgula diferente, a gente não estaria aqui hoje, por exemplo, sentado falando disso, né? Então, tudo combina nesse agora. Tudo o que aconteceu combina nesse agora. Então, assim, não invalida. Pega o que você tem, sabe? Organiza, dá trato para isso e utiliza isso nas suas relações, nos seus atendimentos e tal. E tenha certeza que você está sendo diferente de muitas pessoas, né? De todas as pessoas, aliás. E isso é quem você é. Né? Que é aquilo que eu falei um pouco antes, né? Às vezes a abordagem é importante, mas no final das contas é a individualidade do terapeuta. Kelly, como eu trabalho, né? Meu primeiro atendimento, eu assim, é uma conversa que eu tenho com o meu cliente, a consulta, né? E nessa consulta a gente tem a oportunidade de falar de várias coisas, inclusive da abordagem que eu atuo e também do meu estilo. Isso. Né? Por isso, quando eu cheguei aqui hoje, a gente falou sobre isso, né? Se soltar um palavrão, ok, faz parte e tal, embora a gente tenta segurar um pouco. Isso é o estilo do profissional. Né? Então o profissional precisa ter consciência disso. Na maioria das vezes é o estilo do profissional que escolhe a abordagem, porque aquela abordagem precisa conversar com aquele estilo, com aquele formato, com aquelas ideias, e com aquela necessidade daquele Isso, cliente, exatamente. Né? Então a gente não pode deixar isso desconexo. E eu entendo que o cliente precisa ter noção disso, ele precisa compreender com quem ele está falando ali, sabe? Aquele, que ele vai abrir a parte mais sensível da vida dele, que é onde está doendo. Né? Então acho que é honesto com esse cliente quando você coloca dessa forma e mais ainda, é honesto com você. Então sim, existe o estilo de cada pessoa. E isso não tem estudo que iguale, porque por mais que você estude e tenha formação, vai ficar diferente. Porque tem a ver com os seus valores, tem a ver com a sua personalidade, tem a ver com a sua visão de mundo. Deixa eu contar uma história. Tem uma psiquiatra que a gente trabalha muito assim, ela indica pacientes para mim, eu indico pacientes para ela. E um dia, essa história, né, que você falou de assumir a minha personalidade. Ela falou assim, Kelly, eu tô te mandando um paciente, e esse paciente, ele tem um perfil, assim, de ser muito sério e tal. Eu sei que você tem o seu jeitão, eu te conheço, mas seja menos, porque eu quero que ele faça terapia com você. Eu, no primeiro momento, falei, não quero, eu tenho que ser outra coisa. Ela, não, só dá uma segurada nos palavrão e tal. Aí eu respirei e falei, tá bom. Ela insistiu muito, porque ela queria muito que eu fizesse o atendimento por causa da minha abordagem, né? Aí eu segurei minha onda, recebi o paciente, passei assim uns 35, 36 minutos da sessão. E aquilo foi me dando uma angústia, um desespero, um negócio. E eu falei, gente, eu não vou dar conta. Não vou dar conta de passar, sei lá quanto tempo que esse paciente vai passar a fazer terapia comigo. Eu aqui segurando esse personagem sério, que não fala palavrão, que não fala alto, que não ri, que não senta com as pernas em cima da cadeira. 36 minutos de sessão, eu virei pra ele e falei assim, seu fulano, é o seguinte, a dona fulana mandou o senhor aqui pra mim. Ela falou que o senhor tem um perfil assim um pouco mais sério e tal. Só que eu acho que o senhor não é paciente pra mim. Porque eu eventualmente vou falar um palavrão, pode ser que o senhor não goste. Eu sou mais descontraída, né? O meu estilo de trabalho pode ser um estilo, né? O meu estilo pessoal, não de trabalho, então não confunda. O meu estilo de trabalho, ele é único, mas o meu estilo pessoal pode lhe desagradar. Então, assim, para eu ser uma boa terapeuta pro senhor, eu vou indicar outra pessoa pro senhor. Vou pedir para o senhor procurar, eu vou recomendar uma outra pessoa que seja mais esse estilo pessoal. Então isso que você falou, né, da gente não querer abraçar o mundo, da gente não se desrespeitar para caber numa caixinha, isso foi muito forte. Essa sessão foi um momento assim que eu olhei para mim e falei assim, eu não estou disposta a me perder de mim por causa do dinheiro, porque era um paciente, né, como todos os meus são, particulares e tal, mas um paciente disposto a pagar fazer um processo terapêutico e tal. E eu falei, cara, não é pelo dinheiro, é pelo que eu entrego. E se eu não for inteira, eu não vou conseguir fazer uma entrega digna para esse ser, apesar da técnica. Não é só a técnica. Então eu gosto muito dessa sua fala e obrigada por compartilhar isso comigo, porque vem de encontro, porque naquele momento eu falei assim, poxa, mas será que eu não tô errada? Será que eu não tinha que ter me esforçado, me adaptado e atendido? Você tava toda errada, você nem era você, né? Então tava bem errado, né? E aí como é que eu vou pedir pra ele
ser ele mesmo se eu não sou eu mesma? Exatamente. Olha, essa percepção, né, essa honestidade com a gente mesmo, antes de só pra qualquer outra registrar, ele relação... não voltou, porque ele realmente não queria alguém que falasse Olha palavrão. E eu tenho uma outra história para te dizer, assim, eu também já aconteceu isso comigo na primeira sessão, em que eu entendi que aquele cliente não iria, a gente não iria conseguir estabelecer uma relação ali de vínculo e para as coisas acontecerem. Eu indiquei também para outra pessoa, expliquei, coloquei assim próximo do que você falou e tal. E esse cliente me trouxe outros, mesmo sem ser o meu cliente. Então acho que isso é muito importante, sabe? Eu acho que a gente fica muito às vezes, eu preciso ter número, ter quantidade e tal. E aí a gente perde um pouco dessa nossa qualidade no atendimento e de fazer uma coisa assim, que a gente se sinta bem, né? Eu acho que a gente tem que estar lá pelo cliente, mas antes de estar pelo cliente, a gente tem que estar pela gente. E a gente tem que estar inteiro. Isso, bem disposto. Então, porque assim, se eu precisasse vestir um personagem ali, ia ter uma hora que eu ia olhar pra ele e eu não ia... sustenta, não tem como você sustentar isso. E a gente se prejudica. E nas relações, né, e o pior, a gente prejudica o cliente. Né? Então, isso é... E por isso que, assim, isso conversa com o nosso tema central desse episódio, porque não dá pra eu vestir um personagem pra eu manter uma relação de sociedade com você. Não dá pra eu manter um personagem que em algum momento não vá ser descoberto ou não vá. E desde que as coisas estejam claras, eu acho que qualquer sociedade, ela cria frutos, né, e proventos para todos, desde que esteja muito claro, esteja muito tranquilo para todo mundo. Wagner, a gente tem um costume aqui que a gente não conta para os convidados antes deles virem, porque pode ser que eles não venham. Então a gente pega aqui de surpresa mesmo, entendeu? Que é para assustar as pessoas. A gente pede para o convidado anterior deixar uma pergunta para o próximo convidado. Então você tem duas missões aqui, já que a gente está quase finalizando aqui o nosso episódio. A Mércia, que é a nossa colega psicóloga, ela trabalha com sexualidade, né, com relacionamentos. Ela deixou uma pergunta para você e você vai deixar uma pergunta para o nosso próximo convidado. Então, como a Mércia veio para falar sobre sexualidade, a gente até pensou dela te fazer uma pergunta sobre a sociedade e falou, não quero fazer uma pergunta sobre a minha abordagem, meu tema. E ela deixou uma pergunta aqui bem legal para você falar, que vai fugir um pouquinho do nosso tema, mas respondendo com essa como é que chama? Nossa tradição de ter uma pergunta para o convidado anterior. É uma pergunta saia justa. E quase isso. Ainda mais vindo da Mércia, né? A Mércia perguntou o seguinte pra você. E ela não sabia quem era o convidado, tá? Então, por isso que a pergunta não encaixa no tema, porque elas não sabem quem é o convidado. Não, mas eu já adorei isso. Tudo bem, pode colocar a pergunta. Como que a sexualidade foi construída, né? Fora dos tabus que você sempre ouviu. Como que a sua sexualidade ela foi construída fora dos tabus daquilo que te foi ensinado. Esse é para responder a pergunta da Mércia, não tem nada a ver com o nosso tema. Não, tudo bem. Mas a gente fugiu aqui. Eu já entendi que tá diferente. Mas a pergunta é, como que a minha sexualidade... Como que a construção da sua sexualidade, né? Como que foi a construção da sua sexualidade fora dos tabus que você sempre ouviu? O que as pessoas falavam para você sobre sexualidade e que você construiu fora? Entendi. Bom, a primeira é o seguinte, no meu entendimento, tá? E já que a pergunta é para mim, eu posso dar a minha resposta. Exatamente. Sem esse compromisso de estar aí compliance com a resposta correta, com a resposta de vocês. Não tem resposta correta aqui. Tá, beleza. É só pra gente sair desse lugar de vem o seu episódio. E cada episódio e criar tá conexões. Com criar os conexões. outros, Perfeito, exatamente. achei super bacana. Bom, então vamos lá. Primeira coisa é o seguinte. Eu acho que a construção da minha sexualidade, ela não aconteceu fora dos tabus. Eu acho que os tabus, eles fizeram parte da minha construção. Agora sim, todas as pessoas, ela percebe a sociedade à luz das experiências dela, das emoções delas e tal. E isso explica por que algumas pessoas se traumatizam diante de alguns tabus e outras conseguem lidar com isso de uma forma, uma resiliência diferente, né? Bom, eu nunca tive assim desafios na minha sexualidade. Eu tive desafios com a minha sexualidade na relação com as pessoas. E isso talvez explique um pouco dessa minha motivação de querer trocar com as pessoas e tal. Porque
Esse desafio me fez mergulhar, me fez querer entender essa dinâmica, por que as pessoas veem dessa forma, por que isso é construído desse jeito, né? Hoje, eu falo isso inclusive com meus clientes, não tem como a gente ter saúde mental, emocional, se a gente não tem uma relação, se a gente não tem uma noção da importância de se experienciar e viver a nossa sexualidade. Para mim, a sexualidade é uma dimensão importante da nossa personalidade. Não tem como separar isso. Então, é importante que as pessoas... E é a parte da criação, né? Esse fluxo energético está ligado com o fluxo energético da criação. E a criação é tudo. Você cria tudo. E assim, Kelly, na mesma proporção que a gente é criado, a gente também se cria diante daquela criação. Então, para mim, isso vai acontecendo, né? E é por isso que... a função de vida que o Freud falava. Essa terminologia, por exemplo, as pessoas colocam orientação, que está correto pelos manuais, né, e tal, de saúde e tudo mais, de condição sexual, de orientação sexual. Na minha cabeça, o correto é condição. Porque a sexualidade está com a gente. Tem um vídeo que eu falo sobre essa questão de sexualidade, desses preconceitos e tal. Eu costumo dizer que a sexualidade... No YouTube? No YouTube. Ela tá... No YouTube, acho que ou no YouTube ou no Instagram. Ela nasce antes da gente. Por quê? Porque duas pessoas resolvem viver a sexualidade deles, isso na maioria das vezes, né? E a gente nasce. E a gente passa uma vida inteira lidando com isso. Então, não tem como colocar isso num parênteses, ou não viver, ou não exercer. É importante. Por isso eu gosto tanto desse trabalho da Mestre. Eu acho que ela faz um trabalho muito bacana nesse sentido, de ampliar a consciência, de desmistificar. Os tabus fazem parte. O que a gente não pode deixar é esses tabus agredir, mutilar as pessoas. A gente precisa lidar com isso tudo, sabe? A gente precisa falar, a gente precisa sentar às vezes com as pessoas e dizer, olha, não é bem assim. Não então é assim você vai que funciona. amar o episódio da Mercy, então. Vou assistir, tá bom? E aí eu quero que você deixe uma pergunta para o nosso próximo convidado. Para o nosso próximo? Bom, ela fez uma pergunta pessoal, né? Ela fez uma pergunta ligada com a abordagem, com o tema do podcast dela. Tá, você pode ficar livre, ficar à vontade para fazer a sua pergunta para o nosso próximo convidado. Eu vou, então, deixar nesse tema de sociedade, de relação, né, e tal, eu vou deixar a seguinte questão. O que é mais difícil para você, enquanto psicólogo, nas relações com outros psicólogos? O que é mais difícil? O que torna essa relação uma relação que precisa de atenção e tal? No sentido de sociedade e parcerias, né? Sociedade, parcerias, companheirismo. Acho que a nossa próxima convidada vai gostar dessa pergunta. Pronto? Ok? Wagner, fala aí das suas redes sociais, como é que as pessoas podem entrar em contato com você, te acessar, ser seus clientes, trabalhar com você, enfim, fica à vontade. É só colocar em qualquer uma das redes, colocar Wagner Agostinho, vai aparecer. Wagner com W, né? W-A-G-N-O, Agostinho, tudo com O. Aí vai aparecer. Tô lá no Instagram, tô no Facebook, tô no E se as pessoas YouTube. quiserem ser atendidas por você? Manda um direct, aí a gente dá uma olhadinha na agenda e a gente tenta fazer de uma forma que a gente consiga. Então, usa esse tempo final aí para se despedir, para deixar alguma mensagem, alguma coisa que você queira para finalizar. Eu vou deixar um beijo para episódio. você, né? Fazer igual a Xuxa, um beijo pro meu pai, pra minha mãe, para você. Dá um A beijo. gente é a geração Xuxa, não tem jeito, né? Um beijo para você, obrigado Esses pela meninos não sabem nem o que é isso. Não sabem, né? Não, enfim. Fiquei feliz da gente, né, começar uma segunda-feira tomando um café, falando de uma coisa que é tão importante, né, tão inerente no nosso dia a dia, e eu acho que a gente contribuiu um pouquinho para ampliar, de repente causar uma curiosidade boa nas pessoas, para que elas de repente busquem mais coisas em relação a isso, né? Eu falo que quando uma pessoa está feliz, o mundo está melhor. Então eu desejo realmente que as pessoas fiquem bem, que os nossos colegas aí, né, ganhem dinheiro, que as coisas aconteçam, que eles sejam profissionais fantásticos. E a cada dia mais, né? É isso. Então, uma das minhas bandeiras aqui com esse canal, com esse empoderamento do psicólogo, é que as pessoas vivam da psicologia, né? E que elas vivam bem. E vivam com, né? Exatamente. Vivam com.
Enfim, Meu é amor, isso. obrigada. Um beijo. Aqui a gente não alcança. Toda vez eu vou reclamar do tamanho dessa vez só porque eu sou pequena. Meu amor, obrigada. Foi um Eu que prazer agradeço. enorme estar aqui com você nesse episódio. E quando for ao ar, eu acho... Assim, já está no ar, né? Entendi. Eu vou ter o maior prazer, assim, de que as pessoas assistam, porque, assim, é sempre, pra mim, genuinamente, é muito enriquecedor todas as conversas que a gente tem, e eu fazia muita questão que você tivesse aqui, tivesse essa troca com esse público também, então, assim, muito obrigada de coração. Ai, Kelly, eu que agradeço. Tô com o coração quentinho. Ai, que bom. Um beijo. Beijo. Obrigado. Nesse episódio, eu aposto que mexeu um pouco aí com a sua cabeça, eu espero, pelo menos, que tenha mexido um pouco com a sua cabeça, sua ideia sobre ser sócio, né? Ter um sócio como psicólogo, começar a ter um negócio, não tenho grana para começar sozinho, não posso começar sozinho. Não tenha medo de sociedade. Se você assistiu esse episódio todo, comenta aqui se você já teve sociedade, se deu certo, se não deu certo. Eu vou adorar saber as histórias de você. Quem sabe você não é o meu próximo convidado aqui para contar essas histórias aí no Pode Psi. E se não está inscrito, aproveita e se inscreve e ative os sininhos para você não perder nenhum episódio. E compartilha com quem tá aí com medo de ter uma sociedade ou de, enfim, começar uma sociedade porque acha que não vai dar certo, porque botaram na tua cabeça que sociedade não presta, não funciona. E nesse episódio aqui a gente tá aqui para desmistificar, ou às vezes até para concordar com algumas coisas, ou discordar, enfim, quem sabe, né? Mas eu vou adorar ler e responder os comentários de vocês. E vou adorar se você compartilhar e curtir esse vídeo. Um beijo, nos vemos no próximo episódio.